Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Mais um momento, estou aqui com vocês nesse programa que acontece sempre nesse horário, o seu programa Interview, que eu sempre falo que é o raio-x das personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. Você pode interagir conosco através da nossa página oficial. Logo quando você abrir a página do layout do Diário Sertão TV, lá embaixo você vai ver que tem um espaçozinho para você deixar o seu depoimento. É nesse espaço que você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua sugestão, sua crítica. Fique à vontade, porque o programa Interview com Caliel Conrado é ao vivo. E hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com a professora Cristiana Russo de Lima da Silva. Ela que é professora da FAFIC aqui na cidade de Cajazeiras, e hoje vamos conversar sobre assuntos ligados à área de Direito, FAFIC e também sobre um pouco da vida dela. Boa noite, professora. Posso chamá-la assim? Pode, pode. Muito bem, seja bem-vinda ao programa Interview TV Diário Sertão. Muito obrigada, agradecendo o convite, por estarmos aqui hoje batendo esse papo gostoso sobre a minha vida, a nossa vida, e a vida que nós temos socialmente, nas atividades que desempenhamos. Muito bem. Professora, antes de falarmos sobre a parte de Direito, sobre a sua atuação na FAFIC e também no TJ, acredito que a maioria do telespectador, telenauta, que a gente costuma chamar, está curioso para saber suas origens um pouco sobre você. Vamos fazer essa viagem no túnel do tempo? Vamos. Muito bem. Professora Cristiana Russo é natural de onde? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará? Isso. Quem são seus pais? Eu sou filha de José Arthur Melo Lima, é muito conhecido em Cajazeiras como Arthur da Inca. Meu pai, ele trabalhou durante 35 anos numa empresa chamada Inca, e aí é muito conhecido aqui na cidade, tem muitos amigos. E o filho de Janice Russo também, ela é professora, foi diretora da creche do Caique durante algum tempo e hoje está aposentada. Muito bem, ainda continua em Cajazeiras? Minha mãe? Sim. Não, hoje, o seu pai sim, e sua mãe? meu pai é falecido, infelizmente, e minha mãe mora em Cajazeiras, sim. Você de Fortaleza veio parar em Cajazeiras, juntamente com sua família. Como é que foi isso? Foi exatamente esse emprego que meu pai trabalhava como representante dessa empresa, a Inca, Indústria Cearense de Alimentação, e ele veio transferido para Cajazeiras. E eu vim para cá muito novinha, ainda criança, e fiz aqui... Quantos anos, Cristiana? Acho que menos de um ano, para ser sincera, assim, desde sempre, eu tanto que abracei e abraço Cajazeiras como minha terra. Os meus familiares residem em grande parte em Fortaleza, mas Cajazeiras é uma cidade que nós aprendemos a amar desde sempre. Muito bem, qual foi o seu bairro aí, a rua da infância aqui em Cajazeiras? Nós moramos na rua Tenente Arsênio e foi nessa casa que meu pai, ele morou também aqui esqueci o nome agora, eu era muito criança, mas quando eu tinha faixa de 7 anos, ele foi morar na rua Tenente Arsênio e lá ele permaneceu até o falecimento dele em 2007. Sua mãe ainda mora na Tenente Arsênio? Não, hoje ela mora próxima ali a Bebê. A Cristiana Russo, como foi a sua infância? Na Tenente Arsênio? Tranquila, muito uma tranquila. muito movimentada ali, né? Muito Não era. Não era? Nós chegamos ali ainda antes do asfalto chegar lá. Antes do asfalto? Eu me lembro, criança ainda, quando foi asfaltar ali, eu tinha nessa faixa de 8 anos, mais ou menos. Assim, eu como só tinha mais uma irmã, fomos criados assim, muito presas. Meu pai extremamente carinhoso, mas assim, muito rígido na nossa educação. Então, a nossa vida era só estudar, brincar em casa mesmo, alguns amigos por ali, mas muito tranquila. Quem era mais velha? Você? Minha irmã, sua irmã? sou a caçula. Muito bem. Você tem falta de um irmão aí no meio dessa família, não? Tão linda? Sim, tivemos sim, mas infelizmente problemas de saúde, minha mãe só pôde ter 2 filhos. Seus primeiros passos educacionais foram aonde? Eu estudei no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e lá fiz até o 9º ano. Optei por fazer contábeis, aqui no comercial. E depois, na época, em 95, eu fiz vestibular para pedagogia. Cursei, concluí em 95, fiz a graduação e pós-graduação em supervisão escolar. Aí depois fui me apaixonando pelo direito, cursei direito em Sousa e muito jovem entrei no TJ. Ingressei no Tribunal de Justiça da Paraíba em 92, no primeiro concurso do Tribunal da Paraíba. Eu tinha 20 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Mas e aí, quais são as lembranças mais vivas que você tem de Cajazeiras ou daquilo que lhe causava prazer na sua fase de adolescência?
Quais são as marcas que, assim, tem certos momentos, situações que ficam registradas na gente, que a gente nunca esquece. Você tem essas lembranças vivas ainda em você, Cristiana? É, sem dúvida. Eu comento muito com os meus filhos, principalmente como era a vida dos jovens em Cajazeiras, né? Hoje, quando a gente passa ali pela Praça João Pessoa, a gente já não acredita que ali era o point da época, né? Então, nós domingo, todos nos sábado, reuníamos domingo, ali, quando assistíamos à missa, íamos para a Praça João Pessoa e era aquele desfile. E eu fazia até uma ponte conversando com os meus filhos, porque nessa época a gente não tinha um atrativo pelas bebidas. O nosso passatempo ali era caminhar e conversar com os jovens. Mas hoje, eu conversando com eles, se você quiser encontrar os jovens de Cajazeiras, em sua grande maioria eles estão em ambientes que têm bebida. É, infelizmente. Não era assim na minha época. Na nossa época. É. Cristiana, e aí? Você fez o técnico de contabilidade no comercial e, de repente, você teve uma ambição de fazer um curso maior, direito. Por que direito? Foi um desejo seu? Alguém lhe estimulou, a família? Eu sempre tive muita admiração pela área jurídica, não é? E como eu ingressei no tribunal primeiro do que ao fazer direito, entrei no tribunal em 92, e a partir daquele primeiro momento passei a me interessar cada vez mais. Quando eu fui nomeada para São João do Rio do Peixe. Mas primeiro você passou pelo concurso do Tribunal de Justiça? Passei no TJ, e aí trabalhei 3 anos em São João do Rio do Peixe, tenho grandes amigos por lá. E nessa época eu terminei o curso de pedagogia e fiz a graduação em Direito. Nessa primeira fase no Tribunal de Justiça, qual era a função que você exercia? Técnica judiciária, eu trabalhava lá, na época era vara única, hoje conta com 2 varas, então na época eu já trabalhava lá em São João. Muito bem. E depois disso, convivendo com justiça, com leis, você acaba odiando ou amando, Sente a necessidade de se aperfeiçoar. Né? Eu acho que o profissional, ele nunca deve parar no tempo, ele deve sempre buscar novos conhecimentos. E quando eu engravidei do primeiro filho, eu retornei para Cajazeiras, fiz o pedido, porque na época do concurso não tinha vaga em Cajazeiras. Você já estava fazendo direito nessa época? Não, ainda não. Optei primeiro pelos filhos. Aí pedi promoção para cá, para Cajazeiras, e vim. E aqui estou de volta há 17 anos. Só aqui em Cajazeiras? Só aqui em Cajazeiras. Desde quando cheguei aqui, que eu trabalho na primeira vara. Contando Cajazeiras com São José de Piranhas, há quanto tempo de Tribunal de Justiça? 21 anos. Nossa, até uma longa história. Já. Você falou que antes de fazer direito optou em ser mãe. Por que? Geralmente as pessoas dizem, não, eu quero primeiro formar, eu quero me formar primeiro, conseguir um emprego, aí eu vou pensar em família, e você já fez o caminho inverso, né? Você quis ser mãe. Esse desejo de ser mãe vinha de quê? Desde pequenininha, da família, da mãe? Quis ser mãe. Na realidade, eu já tinha um curso superior, já tinha um emprego, né? Uma estabilidade. E aí sempre sonhei em ser mãe. Foi o meu grande projeto de vida. E eu sempre comentava com meu pai, ele era muito rígido, e eu brincando com ele, eu sempre dizia assim, olha, pai, se eu não me casar, mas eu já vou lhe avisando, eu não morro sem ser mãe. Ele ficava danado de raiva, porque realmente eu acho que nós não podemos passar, sempre que tivermos a oportunidade de passar pela terra, deixando aqui sementes. Com certeza, bonito isso. Casada com quem, Cristiana Russo? Com Robério, também da área jurídica, é meu esposo, é oficial de justiça. Está aqui nos estúdios acompanhando. Nós fizemos o concurso, na época éramos noivos. E aí eu fui nomeada para São João e ele para Uiraúna. E agora, no mês de novembro, nós completamos 20 anos de casados. 20 anos de casado? 20. Qual a fórmula de 20 anos, permanecer 20 anos casado? Porque hoje, sabe que infelizmente hoje a maioria dos jovens se casam, às vezes com menos de 1 ano estão separando, 2, 3 anos. E qual a fórmula, qual o segredo de passar 20 anos juntos, com a família, trocando experiências ainda, se amando? Qual o segredo? Começa tudo pelo amor, né? E aí eu costumo sempre dizer que o amor e respeito são 2 sentimentos que devem caminhar juntos. Então eu sempre costumo muito falar isso lá em casa, que a essência do casamento, além do amor, é o respeito. Então assim, enquanto você consegue conviver com o outro pautado no respeito, na compreensão, tudo dá certo. E eu acho que sem respeito não adianta. É verdade. Você conheceu no Tribunal de Justiça mesmo, Roberto? Não, nós éramos noivos na época do concurso. Como você o conheceu? Vasculhar um pouco sua vida. Eu era bem amiga já dos irmãos dele, que na época eu tinha um namorado que ele era Demolê, e os irmãos deles eram do grupo Demolê. E aí depois disso eu acabei conhecendo e deu tudo certo. E hoje estão casados há 20 anos. Passamos 4 anos entre namoro e noivado, a todos já temos 24 anos de convivência. E temos que amar muito, porque convivemos no trabalho e em casa. É verdade. Apesar de que hoje eu vejo menos em casa,
do que no trabalho. Que legal. Filhos? 2 filhos, Leonardo Russo e Luan Russo. Leonardo está fazendo edificações no IFPB, Luan está concluindo o 9º ano. São 2 filhos maravilhosos, criados assim com muito amor e muito tranquilos. E eu vejo que isso hoje é muito difícil, porque eu observo os amigos dos meus filhos e vejo que eles têm um comportamento diferenciado. Então, assim, eles são muito tranquilos. Leonardo, por exemplo, já tem 17 anos, mas é um jovem muito pacato. Ele gosta muito de estudar, de ler, toca violino, é apaixonado pela música. Então, assim, eles dois, graças a Deus, eu acho que o segredo é realmente o amor e o respeito. Que legal, que bonito, que lição de vida. Sirva de exemplo aos amigos telenautas também. Cristiana, opção curso de Direito, você fez aonde? Souza? Souza. Fiz o curso de Direito em Souza e fiz a pós-graduação no Crato. No Crato. Foi. Minha irmã mora no Juazeiro, na época teve essa especialização em Direito Penal e Criminologia, e aí na sequência eu já fiz a especialização. E nesse período todo você continuava no Tribunal de Justiça? Isso. Mas antes do Tribunal de Justiça, você chegou a ter alguma outra ocupação? Trabalhei 8 meses no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Então eu pedia sempre ao meu pai, arranja um emprego para mim. Minha filha não precisa, vai estudar, mas eu sempre tive desejo de ter o meu trabalho. E aí na época eu trabalhei no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, foi quando fiz o concurso, aí saí de lá direto para trabalhar no TJ. Muito bem. Terminou o curso de Direito em que ano? 2007. 2007? E aí, continuou no Tribunal de Justiça ou dessa nova formação na área de Direito abriu outros leques profissionais? E quais foram esses leques profissionais? Eu sempre também tive muita vontade de abraçar a carreira docente, não é? E logo quando eu terminei a especialização, fui em busca, né? Passei a ensinar na FAFIC. E nesse meio tempo também eu me submeti ao concurso da UFCG em Souza. Fui aprovada para professor efetivo. E como o concurso era T40, dedicação exclusiva, eu tinha que optar entre ficar só na UFCG ou ficar no TJ e na FAFIC. E como infelizmente o professor no nosso país não é valorizado, quando fui fazer a contabilidade vi que não passava muito distante do que eu realmente precisava. Então, assim, para mim foi uma bênção ter passado. Na época a gente teve uma concorrência relevante, foram aprovadas 5 pessoas. Mas, assim, ao mesmo tempo eu fiquei um tanto quanto frustrada, porque não é fácil ser aprovado num concurso como esse. Mas eu, infelizmente, não pude assumir, porque o professor hoje no Brasil, infelizmente, não tem a valorização necessária. É por isso que o Brasil não caminha. É verdade. É difícil caminhar se não houver um investimento maciço em cima da educação. Mas Tribunal de Justiça, professora, está na área de Direito, está correndo para quê? Como é que é possível conciliar tanta ocupação profissional com a casa, com o Roberto e com os filhos? Dá para conciliar tudo isso? Não tão bem, Cristiana, como eu gostaria, né? Eu tenho uma carga horária diária em torno de 10, 11 horas. Não é? Então eu costumo fazer com que os momentos que eu tenho em casa, que são poucos, que sejam pelo menos os melhores. E aí meus filhos reclamam muito, efetivamente, a minha presença. E eu sempre falo para eles o seguinte, que muitas vezes a gente observa que tem mães que passam o dia inteiro em casa e não dão o amor e o carinho e atenção aos seus filhos. Então eu sempre tento estimulá-los a compreender nesse sentido, que embora eu não fique tanto em casa como eu gostaria, mas o pouco que eu fico é passando para eles todo o amor, orientação necessária. Você é daqueles profissionais que, mesmo trabalhando, passando o dia quase todo fora, ainda leva trabalho para casa ou você deixa de lado? Não é? Faz parte da profissão. Meu esposo que o diga que desde quando eu estudei na FAFIC, a primeira providência que eu fiz foi tomar de conta da cama e ele fica lá, porque eu chego extremamente cansada e jogo as coisas tudo e fico corrigindo prova lá, preparando tudo. E ele brincando, ele fica assistindo televisão ali no cantinho. E você lá com um monte de papel, corrigindo. Com um monte de papel, mas é preciso. O professor, principalmente na área jurídica, precisa estar se atualizando sempre. E aí não tem como. São provas, são trabalhos, são aulas para preparar. E é uma profissão que requer realmente muito de você. Então, docência, em primeiro lugar, é amor para fazer.
e também necessidade. Ser professor tem que ter muito amor para enfrentar, né? Sem dúvida. Não é muito mal remunerado, não tem as compensações necessárias. Tem que ter realmente muito amor para ser professor hoje no país. A vontade de contribuir, a vontade de passar uma mensagem, não só acadêmica, mas eu acredito sempre que o professor deve passar também uma mensagem como educador. Porque ser professor não é tão difícil, só basta que você tenha memória e tempo para se preparar. Mas ser educador, sim, é difícil. Você lidar com uma turma de quantos alunos hoje, em média? Depende do período. As turmas iniciais na FAFIC, em torno de 55, 60 alunos. Vamos estar 40, 50, mundos diferentes, pensamentos diferentes, administrar, conciliar isso deve dar trabalho, né? É assim, com o tempo a gente acostuma. Eu gosto, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho grandes dificuldades. Eu lido muito bem com isso. E do mais, como eu hoje também estou ensinando na área de direito criminal, que por si já é bem apaixonante, então assim, eles se interessam muito, né? Você optou por essa área, né? Eu trabalho na vara criminal desde quando eu assumi em 92, que sempre trabalhei na área penal. E aí fui seguindo na área da minha profissão, que me ajuda para que eu possa acumular teoria e prática, flui mais com mais facilidade. Você, por ser do quadro efetivo do Tribunal de Justiça, obviamente você fica vetada de exercer a função como advogado, né? Em algum momento você não sentiu vontade e de repente, não, eu queria advogar, eu queria ir para um júri, eu queria debater, eu queria deixar o Tribunal de Justiça para ir para um fórum, para debater, para defender uma causa. Já passou aí por sua cabeça? Você teve esse desejo? Em alguns momentos passa pela cabeça, sim, mas é uma questão de estabilidade, né? Não é fácil trocar o certo pelo duvidoso. E assim, a advocacia também requer muito de você, um esforço muito grande. Hoje viver da advocacia no nosso país é muito difícil, principalmente porque a gente lida com a justiça extremamente assoberbada de processos. Então, hoje o advogado, como ele não tem um salário fixo, fica difícil ele estar sempre aguardando o desenrolar dos seus processos. Então, principalmente quem está começando hoje, está bem complicado. Mas eu pretendo, quando eu me aposentar, quem sabe. Na área criminal ainda? Talvez, eu tenho muita simpatia também pela área de família. De família? Foi a minha pós-graduação, minha monografia na área de família, também é uma área muito afim para mim. Muito bem, são 6 horas e 27 minutos, programa Interview ao vivo com a professora Cristiana Russo, professora da FAFIC, aqui do município de Cajazeiras. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Inclusive a professora escreveu um livro já, não é? Escrevemos, um grupo de pessoas. Pronto, daqui a pouco a gente volta conversando sobre isso. Voltamos já. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Opa! 1, 2, 3, Chapeuzinho indo pra casa na vila. 1, 2, 3, e o lobo mal atrás. 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, com mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, cabeludo pra pescaria. Japonês, passito pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla con 3 portas. A estrada de novo outra vez.
Inacreditável! Promoção Me Leva do Lojão Rio do Peixe. Dessa vez, são 15 vezes para pagar. Notebook Positivo Sim 3D com HD de 320 GB e memória de 2 GB, somente 15 vezes de R$ 84,90. Cama Box Casal Fênix com molas ensacadas, apenas 15 vezes de R$ 149,90. E que tal deixar seu quarto mais elegante com a cabeceira Box Casal Capesberg por apenas 15 vezes de R$ 49,90? Não dá para não levar. Aceitamos o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje batendo papo com a professora da área de Direito, Cristiana Russo. Cristiana, inclusive, já cajazeirense forte já. Posso até considerar, né? Veio para cá com 2 anos de idade, foi isso? Menos de um ano. E cajazeirense também, que recebi com muita honra o título de cidadã cajazeirense, que me honrou bastante agora. E está com uns 2 meses, mais ou menos. Que autoria de quem? Foi do Dunga. Vereador Dunga? Ah, mais do que merecido, mais do que merecido. Obrigada. E a Cristiana Russo também já escreveu o livro, né? Dá um close aqui, produção. Teoria e Práticas dos Direitos Humanos. O livro foi lançado quando, Cristiana? Está com mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Como surgiu a ideia? Do que se trata o livro e como surgiu a ideia? Esse livro, ele brotou de um projeto da FAFIC, Defender Direitos Humanos. Na época, o professor Eduardo Por Deus, que hoje é o coordenador do curso, era o coordenador do projeto e eu coordenava junto com ele. Uhum. E nesse primeiro momento do projeto, nós ministrávamos aulas para os policiais do 6º BPM, na área de direitos humanos. E aí estimulamos os alunos em sua produção. Então, os alunos passaram a produzir artigos, né? A FAFIC tem uma preocupação muito grande com a pesquisa e a extensão. E através desses artigos, eu tenho também um artigo meu publicado, o professor Eduardo também, e outros alunos, aí nós compilamos e fizemos esse livro, Teorias e Práticas de Direitos Humanos. É difícil colocar em prática os direitos humanos, minha cara Cristiana? O direito humano, a tendência cada vez mais é que seja efetivado, né? Pelo menos a gente tem que ver isso com um ar de esperança. Mas o Brasil, assim, apesar de que nós não conseguimos colocar em prática tudo que está na teoria, mas eu acredito que chegaremos lá. Certa vez eu até estava ministrando uma aula sobre direitos humanos, principalmente na lei de execução penal, e um aluno fez uma abordagem interessante, que ela me disse assim: professora, se daqui a alguns séculos, quando as próximas civilizações estiverem por aqui, olharem a nossa lei de execução penal, né, dirá que éramos um país extremamente avançados. E eu digo, é bem verdade. Realmente, quando as pessoas passarem lá no futuro a olhar as nossas leis de hoje,
vai imaginar que nós éramos uma civilização bem à frente. Propaganda enganosa, hein? Ou pelo menos criando caminhos para se chegar lá. Mas quem sabe aqui daqui alguns anos a coisa pode mudar e efetivamente sair do papel e ir para a prática, né? É a nossa esperança. Agora, o que dificulta tanto a teoria e para a prática em relação aos direitos humanos, na sua visão, Cristiana Rosso? Eu acho que tudo passa pela educação, porque o país hoje ele tem assim uma quantidade muito grande de leis. E você observa que quanto maior a quantidade de leis existentes no país, significa que a população não cumpre com seus deveres. Porque a partir do momento em que nós passarmos a cumprir os nossos deveres, nós não precisaremos ter tantas leis para disciplinar isso. Então, eu acho que se houvesse um investimento maior na base, na educação, tudo ia fluir com muito mais facilidade. Nós temos assim um pensamento bem torto, e até costumo comentar isso na sala de aula também. As pessoas, por exemplo, elas passam por um semáforo e se elas observam que não tem câmeras ou que não tem um guarda, elas simplesmente passam porque não serão multados. Infelizmente. Sem entender que aquilo ali é para sua proteção, não é para trazer para você uma sanção. Então não é para te punir porque você faz errado, mas é para evitar um mal para você e para o outro. Então se nós conseguíssemos cumprir com os nossos deveres, nós não iríamos atingir o direito do outro. E aí teríamos bem menos problemas. Quando você fala educação no geral ou educação na parte de direitos? Direitos e deveres. Na parte do todo. Do todo? Principalmente a educação como criatura humana. Porque os princípios eles estão ficando tanto quanto esquecidos na sociedade. E nós observamos muito isso. Hoje a gente vive muito a lei do mais forte, a lei do imediatismo. Então a pessoa passa porque ela está apressada, mas ela não pensa que o outro está apressado também. E ela passa, te corta pela direita, passa no semáforo porque ela tem pressa. Mas não imagina que o outro também tem pressa. Então assim, eu acho que a partir do momento em que se investir... Porque assim, quando a gente consegue um crescimento intelectual, caminha muito junto com o conhecimento moral. Não é que eles são... digamos assim, não digamos nem paralelo, mas é necessário que se encaminhem com os dois. Então, a partir do momento que a educação ela abre a nossa mente, passa também a fazer com que a pessoa faça uma reflexão em torno de si mesmo. Então, a educação como pessoa e também a educação intelectual. Me vem uma indagação. Seria interessante implantar no ensino de base o direito, noções básicas de direito? Eu lembro que nessa época a gente tinha o chamado OSPB, né? Foi da minha época. Que nós não vamos assim, dizer o ano. Não, de forma nenhuma. Nós vimos assim, pelo menos uma geral, e eu até vejo que na época nós cantávamos o hino nacional, eu vejo que no Brasil não se tem esse estímulo. Patriotismo? Por patriotismo. Você veja que nos americanos ele tem um patriotismo assim, num índice altíssimo, e o brasileiro ele não é educado para amar o seu país. Ele é educado ouvindo dizer que no seu país não tem regra, no seu país não tem lei, que seu país é um país de corrupto. Então ele cresce muitas vezes com aquele sentimento e ele não respeita o seu país. Então se eu respeito, eu passo a admirar. E quando eu admiro, eu trabalho positivamente por ele. Então assim, eu acredito sempre que a educação, a transformação moral vai estar na base da educação. Tanto no lar como na escola. Não podemos dissociar jamais. Nem podemos entregar a responsabilidade da educação dos nossos filhos para a escola e nem a escola pode simplesmente transmitir conhecimento intelectual e esquecer a contribuição com relação ao ser. Inteligência emocional seria? É importante. É importante. Muito bem. Você fala da questão do trabalho com os presidiários. Quando se fala presidiários, se referindo ao presídio masculino. Como é esse trabalho, de fato? Certo. Na época do projeto, no segundo momento do projeto, nós estávamos desenvolvendo exatamente com os presidiários masculino, que era a clientela bem maior. Então, como era que é feito isso? Hoje a Paraíba ela trabalha com o sistema virtual EJUS. São as guias virtuais. Então, a gente entra no sistema EJUS. O que seriam essas guias virtuais? Os processos físicos estão deixando de existir, né? Eles são escaneados, são cadastrados no sistema e tem suas vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Então, uma das vantagens do sistema virtual é que você pode consultar uma guia de onde você estiver. Então, nós fazemos esse trabalho de olhar cela por cela, verificar a situação prisional de cada um,
e fazer o pedido de progressão, de livramento condicional, de acordo com o direito que lhe assiste. Porque como eu trabalho na área, eu sei o quanto dá realmente trabalho, dá cumprimento a um pedido como esse, a gente fazia realmente pedidos para quem tinha direito. Não era só você dar uma satisfação, entrei com 50 pedidos, sabendo que daqueles 50 pedidos não tinha o prazo, porque nós trabalhamos com 2 critérios, o critério objetivo e o critério subjetivo. O critério objetivo é o quanto de pena que ele tem que cumprir. E o critério subjetivo é o comportamento. Então, por exemplo, digamos que quando se fizesse a contabilidade, eu observo que o preso não tem o critério objetivo, que é o prazo para progredir. Então, não adianta você pedir. É acumular serviço no judiciário. A partir de quanto tempo já pode pedir uma progressão da pena? Depende muito do crime. Se for um crime comum, né, sem ser hediondo, com 1/6 você já pode requerer a progressão de regime. Se for hediondo, a gente trabalha hoje com 2 percentuais, 2/5 e 3/5, a partir da edição da lei de março de 2007. Porque como os crimes hediondos, eles antigamente não tinham direito à progressão, então isso era vedado, mas quando foi constatada essa inconstitucionalidade, passou a ter direito com 1/6. E aí o legislador sentiu que não tinha condições. De um crime hediondo, você já progredir com 1/6. Aí em março de 2007 ele criou essa lei que aumentou esse percentual. Então quem cometeu o crime depois de março de 2007, para progredir de regime ele tem que ter 2/5 se ele for primário e 3/5 se ele for hediondo. Isso é bom? Essa redução, essa brecha que dá àqueles que cometem crimes hediondos? É o seguinte, como no Brasil não existe pena perpétua, né? Então chega um momento... Você acha que deveria existir pena perpétua no Brasil? Ou pena de morte? Pena de morte eu não concordo. Pena perpétua talvez quando um dia o Brasil tiver um direito mais efetivo. Quando eu conseguir trazer uma comprovação mais real ao processo. Quando eu tiver uma polícia científica mais atuante, uma polícia civil mais bem equiparada, que possa trabalhar de uma forma melhor, chegando pertinho dos CESAIs, né? E aí nós poderíamos realmente trazer uma pena mais demorada, porque eu teria como ter uma confiança de que aquilo que foi apurado é o que é real. Então, assim, certos crimes realmente de grande hediondez, talvez fosse o caso de uma prisão perpétua. Mas aí eu não sei até que ponto nós podemos dizer que a pessoa ela não possui condições de voltar socialmente. Então, seriam necessários que fossem feitos vários testes, né, para que veja até que ponto a pessoa teria condições de voltar a conviver socialmente. Então, você convive relativamente de perto com esse pessoal, você acompanha, né? Bem perto. Como é que você avalia hoje o sistema carcerário? O sistema carcerário no Brasil é aquilo que todo mundo sabe, desde a criança do ensino, vou logo ser exagerado, do ensino fundamental, porque já escuta isso em casa. O sistema carcerário hoje, ele passa por um problema muito grande, que é a questão da ressocialização, que não existe. Então, o Estado, ele usa o sistema carcerário como depósito de pessoas delinquentes. Então, eu pego alguém que delinquiu, jogo dentro de uma caixa e deixo ela lá esquecida. Então, assim, é muito tímida ainda as políticas de recuperação, porque a pena hoje, ele tem caráter não só de punir, mas ele deve ter um caráter ressocializador. E é nessa parte que nós ainda estamos pecando, porque nós não temos hoje uma ressocialização como nós deveríamos, de trabalhar o ser humano. Por exemplo, você observe que nos presídios que tem livrarias, bibliotecas, aliás, poucos presos têm acesso. Não é porque eles não existam, é porque eles não se interessam. Porque eles ainda estão fechados no mundo muito deles. Eles não pararam para ter uma perspectiva diferente. Então eu acho o seguinte, quando a mente é pequena, eu digo pequena no sentido de crescer como pessoa. Então você acaba tomando caminhos, trilhando por caminhos que não são ideais. Eu até uma vez eu estava lá no fórum e eu nunca esqueço disso. Chegou uma filha de um apenado e aí eu disse, o que é que você está fazendo aqui, meu amor? Por que você não está na escola? Ela disse, não, não quero estudar. Aí eu disse, você vai querer ser o quê quando for adulta, né? Ela disse, eu vou ser doméstica. Então, assim, não é que o secretário, a pessoa que trabalha no lar não seja importante. Eu, pelo menos, não vivo sem a minha, né? Mas, assim, no sentido de perspectiva. Então, ela poderia dizer... Aí eu até olhei para ela e disse, por que você não quer ser uma professora? Por que você não quer ser uma advogada ou uma juíza? Então, ela olhou assim e disse, não, tá bom. Então, assim, a gente vê, muitas vezes, uma perspectiva
muito pequena. Então as pessoas não pensam em ler, não pensam em crescer, não pensam que com estudo ele possa ter uma vida diferente. Então acho que precisa um investimento muito alto nessa formação da pessoa. E o sistema carcerário é muito problemático. Como você falou, você pega o cara, comete um delito, joga ali dentro, às vezes comete um delito... ociosidade imensa. Comete um delito simples e vai conviver com outros que cometeram altos delitos. Eu até exagero, não sei se nem se exageriza de minha parte, mas eu digo que hoje os presídios são a universidade do crime. Sim. Que você vai lá aprender, que quando você sai de lá, você sai sabendo de tudo, mais alguma coisa, né? Embora, como eu lhe digo, a lei de execução... E dividir, né? Por exemplo, dividir o presídio só para pequenos crimes hediondos, não tem como no Brasil hoje, né? A lei de execuções penais, ele disciplina isso, né? Que eles devem estar separados por categorias. Mas nós não conseguimos isso, por uma questão de espaço. Então, não tem como você sair separando ali como deveria ser. Então, assim, por exemplo, eles não têm um trabalho efetivo dentro do presídio. Uma alteração importante também da lei, que antes era muito discutida, a questão da remissão de pena, né? Porque a cada 3 dias eles têm direito a remir um dia de trabalho. De 3 dias de trabalho, ele desconta um dia de pena. Então, foi aprovada uma alteração em que hoje também se desconta o estudo. Então, a cada 12 horas, eles diminuem um dia de pena. Então, alguns estão pensando agora em estudar alguma coisa, frequentar um curso, por isso. Então, você veja que a mentalidade não é estudar como uma fonte libertadora, como uma fonte de profissão, é uma fonte de barganha para que ele diminua um pouco essa pena. E aí a lei não disciplina, por exemplo, que ele tenha que ter um aproveitamento nesse estudo. Simplesmente diz que a cada 12 horas ele desconta 1. Então é como, em regra, a Bolsa Família. Você dá, mas você não pega uma contrapartida. Ociosidade, mais uma vez. De novo. Eu vou ser um pouco, não é querendo ser desumano. Esse pessoal que está lá dentro dos presídios, você acha que tem solução? Que quando saem vão ter a sua pena reduzida ou cumprir sua pena, eles vão voltar ao convívio social. Você acha que eles voltam mudados? Há como mudar a cabeça desse pessoal? É muito subjetivo. Então, por exemplo, quando eu cheguei para trabalhar aqui na execução penal em Cajazeiras em 96, eu tenho clientes, né, ou seja, da execução penal que são até hoje. Então, são pessoas que foram e cometeram e voltam e estão novamente cumprindo pena. Mas alguns poucos a gente encontra por aí recuperados, são poucos. Eu conheço alguns que hoje passo por eles e o quanto a gente fica feliz de perceber que hoje trabalham, que exercem uma profissão e não mais voltaram a delinquir. Mas esse índice ainda é muito pequeno. Numa escala de 100, quantos se recuperam pela experiência do que você tem? É muito complicado, mas numa escala de 100 eu acho que a gente consegue aí uns 15. E olha, sendo otimista. Estamos conversando com a professora Cristiana Russo, professora da FAFIC e altamente experiente na área de Direito. Vamos para mais um intervalo comercial, vamos conversar também mais sobre FAFIC, tem vestibular da FAFIC também, e vou deixar já uma pergunta no ar. Redução da maioridade penal, se é a favor ou contra? Mas daqui a pouco se responde depois do intervalo comercial. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Uepa!
dois, três, Chapeuzinho indo pra casa na vila. 1, 2, 3, e o lobo mal atrás. 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, com mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, cabeludo pra pescaria. Japonês, passito pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez. Inacreditável! Promoção Me Leva do Lojão Rio do Peixe. Dessa vez, são 15 vezes para pagar. Notebook Positivo Sim 3D com HD de 320 GB e memória de 2 GB, somente 15 vezes de R$ 84,90. Cama Box Casal Fênix com molas ensacadas, apenas 15 vezes de R$ 149,90. E que tal deixar seu quarto mais elegante com a cabeceira Box Casal Capesberg por apenas 15 vezes de R$ 49,90? Não dá para não levar. Aceitamos o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. TV Diário do Sertão, a sua TV online. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, conversando com a professora da área de Direito, Cristiana Russo, da FAFIC. Daqui a pouco a gente conversa sobre também o vestibular da FAFIC, que vai até o dia... As inscrições? Dia 28? Dia 5 de janeiro? 5 de dezembro? Acaba agora dia 5? Nossa, então daqui a pouco... Ah, certo. Então, dia 4 acaba as inscrições online e dia 5 presencial. Daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto. Para você que está procurando aí uma universidade, está em dúvida, então recomendo para você FAFIC. Fiz o mexendo direitinho, né? Ah, sim, muito bem. Está aprovado. Está aprovado. Cristiana, a pergunta é delicada. Redução da maioridade penal. Você é a favor? Muito delicada. É porque assim, o Brasil ele tem uma mania muito grande de tomar atalhos. Então, muitas vezes, o mais fácil é o que deve chegar logo. Então, assim, não é só reduzir a maioridade penal. Muitas vezes, assim, a gente acaba convivendo com certos absurdos. Isso nos revolta como pessoas humanas. Quando você constata, por exemplo, crimes... Porque o que é que tem se visto? Que os crimes tanto têm se aumentado muito, como têm se tornado crimes mais graves. Então, por exemplo, aí há uns 20 anos, as crianças, os adolescentes, eles já cometiam infrações, mas eram infrações em regra mais simples. Mas hoje vocês veem que deu um salto tanto em quantidade de delitos, como em qualidade no mau sentido da coisa. Então, assim, hoje eles não só estão furtando, arranhando um carro, quebrando alguma coisa na rua, estão efetivamente matando, e utilizam-se exatamente do fato de ser menor para confiar nesta impunidade e cometer crimes. Então, assim, é um tanto quanto delicado no seguinte sentido. Se o Brasil não tivesse esse costume de tomar atalhos, se criaria um sistema diferenciado para eles. Porque, veja, se você coloca uma pessoa de 18 anos, como diz você, nesta escola do crime,
já não é tão fácil para ele sair de lá sem estar aperfeiçoado na área, o que dirá alguém que não tem uma formação de personalidade ainda, digamos assim, efetivada. Então a gente sabe que dessa primeira fase até a adolescência, até os 18 anos, são muito mais susceptíveis de influências, não é? Então assim, se para nós adultos já é difícil muitas vezes nós separarmos o joio do trigo, o que dirá um adolescente sendo jogado num presídio em que vá conviver com infratores aí muito mais catedrados no crime. Então assim, eu acho que o estatuto precisa realmente passar por reformulações, precisam ser endurecidas um pouco mais essas penas, não é nem penas, não é essa resposta, mas assim, no sistema carcerário hoje eu acho temerário, porque ele vai sair de lá. Como nós temos o Instituto da Progressão, ele vai sair, não é? E ele vai sair de lá muito mais aperfeiçoado, como diz você. Então, até que ponto vale a pena eu pegar de imediato, pegar um grupo de adolescentes, jogar, como o Brasil tem, e põe o lixo debaixo do tapete, e aí ficam lá por algum tempo, mas eles saem de lá. E esses centros de ressocialização, é isso? É a denominação, os CEAs, né? E eles também estão igual aos presídios, certo? Nada, pega lá o adolescente, joga dentro de quatro paredes, numa jaula, e deixa lá, né? E poucos têm esse trabalho de reeducar. Então... Reeducar é muito difícil. Se educar já o que dirá reeducar. Porque você educar, você parte de um pressuposto de que a pessoa não tem ainda toda aquela convivência, não é? Para as coisas que, digamos assim, sejam erradas. Então, educar já é difícil. Reeducar é muito mais. Porque precisa desconstruir e construir diferente. Então, precisa muito amor, muita dedicação, muita paciência para se conseguir isso. Porque é como se eu pegasse um saco de feijão, misturasse com arroz e botasse alguém para catar e separar tudo direitinho. Dá trabalho. Ô Cristiana Russo, você também é a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da FAFIC. Do que se trata esse Núcleo de Prática Jurídica da FAFIC? O Núcleo de Prática Jurídica da FAFIC é um momento em que a FAFIC socializa, né, o seu conhecimento servindo a população. Então, o que acontece? Os alunos, quando eles passam ao 7º período, a gente no curso de Direito, assim como no curso de Medicina e nos demais cursos, né, nós precisamos estar associados teoria e prática. Então, nesse momento, eles saem, e aí, quando eles adentram o 7º período, eles ingressam na prática jurídica. Então, é o momento em que eles podem pegar a teoria que eles absorveram nos períodos anteriores e passam a atuar na prática. Então, o Núcleo de Prática Jurídica da FAFIC hoje é um núcleo muito bem conceituado, muito procurado. Então, o que é que acontece? Nós estamos hoje para servir a população carente da comarca de Cajazeiras, mais ou menos 3 anos e pouco. Eu estou na coordenação há um ano. Vai fazer um ano agora, acho que uns 6, 7 meses, mais ou menos. Então, o núcleo, ele hoje atende a população de Cajazeiras, Cachoeira dos Índios e Bom Jesus. Então, como é que acontece? As pessoas se dirigem à FAFIC, o núcleo é aberto manhã e tarde. Logo quando você entra na FAFIC, ali à direita, um prédio à parte novo. E ele faz uma... anexo à direita? Isso. A pessoa chega lá, se identifica, é conduzida até um aluno, que é um estagiário. Ele vai passar por uma entrevista para que a pessoa diga qual é a sua necessidade, qual é o seu direito. E o aluno vai pegar os seus dados pessoais do cliente, vai identificar, por exemplo, digamos que a pessoa tem interesse de ingressar com a separação. Então, ele vai pedir a documentação necessária, fazer um histórico, há quanto tempo a pessoa está separada, fazer uma estimativa de pensão alimentícia e tudo isso direitinho. Então, depois que o aluno faz esse primeiro contato, que seria a entrevista com a parte, ele tem um período para que a parte traga a documentação necessária, e aí ele vai redigir a peça, ou seja, a petição. Essa petição, ela passa para o professor da disciplina de prática jurídica, nós temos 4 práticas. Então, passa para o professor, ela passa por essa correção. Em seguida, no FAFIC tem um advogado contratado que assina essas petições e dá entrada, tudo gratuito. Muito bom. Não paga nada. Tanto que nós procuramos a nossa clientela, pessoas que efetivamente tenham carência, né? Porque você sabe que nem todo mundo tem a consciência de pagar quando é para pagar. Então, às vezes, as pessoas que querem pegar uma carona. Então, a gente tem pessoas assim que nós conhecemos, que têm
uma renda bem alta e que procuram o núcleo, mas... Nossa, ainda tem gente que faz isso? Faz, infelizmente. Então, assim, é voltado realmente para a população. Nós sabemos que a defensoria hoje é muito assoberbada. Nós temos uma quantidade muito pequena de defensores que não têm condições de dar conta da demanda. Então, o núcleo faz esse trabalho de atendimento e confecciona essa peça e esse processo é dar entrada no Fórum de Cajazeiras. Esse núcleo de prática jurídica, se tu exemplo, não, por caso uma separação, pode procurar, orienta, tem advogado, tal, aquela toda. Mas a parte criminal, trabalhista também funciona? Também. Opera nesse sentido? Todas as áreas. Ah, é formidável então. Todas as áreas, por sinal, no núcleo nós temos uma atividade multidisciplinar, porque no núcleo hoje nós contamos com a equipe de assistentes sociais que trabalham conosco e temos também a empresa Júnior que está se organizando para atuar também dentro do núcleo. Na realidade, estamos aí na certeza de que no próximo período a empresa Júnior possa efetivamente passar a funcionar. Então nós vamos ter aí a área de contábeis, a área de serviço social e direito caminhando juntos. Muito bem. A assessora de marketing da FAFIC, que está aqui com a gente, só esqueci seu nome, minha querida. Charlene. Ela anotou aqui, eu vou lhe perguntar aqui. Se der tempo, falar sobre o Dia da Responsabilidade Social. Sim. O Dia da Responsabilidade Social, a FAFIC, ela tem, já estamos no 3º ano que nós recebemos o selo da responsabilidade social e uma vez por ano nós montamos ali os estandes na praça da prefeitura para atendermos a população. Então é esse momento em que a FAFIC também socializa o seu trabalho, né, com as pessoas da população. E eu ainda queria aproveitar o espaço também para divulgar que nós firmamos agora em 19 de setembro deste ano um convênio com o Tribunal de Justiça da Paraíba e que nós dentro do núcleo de prática jurídica hoje nós contamos com um centro de mediação e conciliação. A mediação e conciliação ela está ganhando um espaço muito grande na sociedade. Isso vem exatamente pelo fato da quantidade imensa de processos. Então hoje se você precisa chegar ao judiciário, você tem uma dificuldade muito grande em ver o seu problema solucionado, em virtude da demanda muito grande. Então, digamos, hoje, o Juizado de Cajazeiras trabalha em torno de 5.000 processos. Então, as varas, elas são todas assoberbadas. Então, a partir do momento em que a FAFIC efetivou esse convênio, nós estamos hoje autorizados a fazermos mediações e conciliações. Então, como é que isso funciona? A mediação, ela tem como função precípua não só solucionar o problema, mas principalmente tentar fazer com que as pessoas se entendam. Então, isso é muito bonito. Porque se você vai ao judiciário, ingressa com o seu processo, você pode até sair lá com o processo solucionado para você. Mas intimamente o seu problema não sai solucionado. Porque lá você não tem o tempo para discutir a questão. A questão ela é posta numa petição, vão ser colhidas as provas e o juiz vai lhe dar uma sentença. Mas muitas vezes aquela necessidade do conversar, do desabafar, é o que não é possível, exatamente pelo tempo. Então, a mediação ela tem essa função, em que as pessoas conversem. Então, como as pessoas fazem o atendimento, e aí, se o aluno vê que é caso de mediação, a gente agenda uma audiência, as partes são convidadas, e eu aproveito o espaço para divulgar, que nós mandamos para as casas a chamada carta convite, porque realmente é um convite para que as pessoas compareçam na data aprazada. Então, as pessoas comparecem. Nesse momento, nós contamos com 25 alunos que receberam treinamento para serem mediadores e conciliadores. As partes ficam sentadas e é dado o momento para que elas falem, para que elas possam expressar as suas necessidades, os seus sentimentos. E aí depois, o mediador, que já tem uma preparação, vai adquirindo com a prática cada vez mais, vai tentando mediar a situação e se chegar a um consenso. Então, isso é muito gratificante. Só agora, de setembro para cá, nós já vamos realizando 30 audiências e já conseguimos em torno de 15 mediações e conciliações. Isso não é fácil. E você imagine a sensação de você sair de lá sabendo que você contribuiu para restabelecer a paz social. Porque não é só você chegar e ter uma resposta no judiciário, mas é você conseguir a sua paz, o seu equilíbrio. Então, a mediação ela tem essa função. Então,
nós estamos recebendo a população, se for um caso. E aí nós temos, por exemplo, atendido muitas pessoas na área de direito de família, separação, outras pessoas querem resolver questões de alimentos, de pagamento de pensão alimentícia. E a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que conflitos existem. E aí observa que as pessoas chegam lá um tanto quanto tímidas, um quanto nervosas, porque acham que cometeram um grande problema. Então a gente tem que primeiro saber que conflito é normal. Claro que você deve evitá-los, mas se eles existirem, o ideal é que sejam solucionados. Então, primeira coisa é saber isso. Eu, diante de um conflito, eu não tenho que me envergonhar, eu tenho que procurar a solução. Então, vai lá na FAFIC, a gente agenda essa audiência, marca um momento para mediar ou conciliar e aí tentando dessa forma ajudar as pessoas a terem o seu equilíbrio e de volta à sua paz social. Muito bem, você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da competência da doutora Cristiana Russo, professora da FAFIC, que é uma de muitos professores qualificados como ela que estão naquela instituição. Lembrando a você que o vestibular presencial você pode fazer até o dia 5, pela internet até o dia 4, e as provas são dia 7, né, Charlene? 7 de dezembro, Ciências Contábeis, Direito, Filosofia, Serviço Social. FAFIC, conceito máximo em atributos pelo MEC. Ciências Contábeis, conceito 4 pelo MEC. Serviço Social, conceito 4. Direito, conceito 4. A nota máxima é 5. A nota máxima é 5 então, e tá a FAFIC, além de tudo, conseguiu agora, fui também com o coordenador, o professor Eduardo, para Brasília, nós fomos defender o parecer favorável da OAB Nacional e nós conseguimos isso, é uma proeza muito grande. São poucas as instituições que conseguem o parecer favorável da OAB Nacional e nós tivemos essa graça, né, esse presente de termos reconhecidos não só pelo MEC a nossa qualidade, mas também pela OAB Nacional. Então a FAFIC hoje ela é reconhecida tanto na região como também em todo o país, né, como uma instituição séria de qualidade. Excepcional. Professora Cristiana Russo, prazer imenso, muito bom conversar Obrigada, com você, foi Conrado. muito boa, muito preparada, tenho certeza aí que você promete ascender muito aí na profissão. Mas antes de finalizarmos a nossa conversa, eu queria fazer um jogo rápido com você. Fica parecendo o programa da Xuxa, eu pergunto e você eu pergunto e você responde. Eu faço uma citação ou alguém ou alguma situação e você diz aquilo ou faz um breve comentário sobre o que você quer. Ceará. O estado ou o time? Porque meu pai era torcedor do Ceará. O estado. O estado do Ceará, eu sou cearense, tenho muito amor ao Ceará, minha família mora lá, tenho uma profunda admiração com as suas praias maravilhosas. Sou cajazeirense de coração, mas o Ceará também tem um cantinho no meu coração. E Cajazeiras? Cajazeiras é a cidade que eu escolhi para viver, escolhi para criar os meus filhos. Sou muito apaixonada por Cajazeiras. Convivo muito bem com as pessoas, tenho bons amigos na cidade. É uma cidade pacata e, sobretudo, uma cidade hospitaleira. O direito é direito? O direito é direito em qualquer lugar, desde que se saiba fazer direito. Muito bem, saiu bem na resposta. Cristiana, a sua melhor lembrança de infância? Minha melhor lembrança de infância era quando nós íamos para o sítio do meu pai, tomar banho de rio. No Ceará ou aqui em Cajazeiras? Aqui em Cajazeiras. Onde era o sítio? O sítio que ele tinha era no município de São João do Rio do Peixe, no sítio Pereiros. Muitos sonhos? Sempre. Sítio 1. O meu maior sonho hoje é ver meus filhos bem. Que eles sejam criaturas humanas melhores. Família. É a base. Se você não fosse quem você é, advogada, professora, seria o quê? Meu sonho de infância, aeromoça. Aeromoça? Sério, ainda bem que eu peguei no final. A altura eu tenho, né? Com certeza, tenho certeza. Por que esse sonho de ser aeromoça de infância? Não sei, eu sempre gostei muito, assim, admiro, eu tinha uma profunda admiração. Ela deve ter viajado de avião, acredita, deve ter. Sim, já depois de adulta, mas... Lá você vendo a aeromoça, disse, rapaz, eu poderia ser eu fui conversar com ela, saber, fui à cabine do comandante, conhecer, eu tinha muita admiração por esse trabalho. Se você tivesse o poder de modificar a lei, ou algo na lei brasileira, o que você modificaria? Que ela fosse mais equânime, mais igualitária para todos. Política. Precisa ser reformulada. Nas horas vagas, o que Cristiana Russo faz?
gosta de fazer? Eu gosto de estar com a minha família. Você é muito família? Muito. Uma mulher religiosa? Sim. Torce por qual time? Fora o Ceará, mas o Ceará não vale não. Tem torcida daquela fervorosa que torce por algum time de futebol ou você é mais tranquila, não participa muito? Filha de um pai vascaíno e de uma mãe flamenguista, então eu tinha que me como manter. É que foi tinha que me manter o tanto quanto administrar neutra. isso, hein? Mas aí minha mãe ganhou a partida e nós ficamos do lado do Flamengo. Yes! Cristiana, se você tivesse a oportunidade de estar mais uma vez frente a frente com seu pai, o que você gostaria de falar para ele ou dizer para ele? Dizer para ele o que eu tive a oportunidade de dizer muitas vezes, que eu amo muito e eu sou muito grata a ele por tudo. E graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer e de dizer. Então quem tem, faça, porque nada melhor do que uma consciência tranquila. Muito bem. Esse livro é só para nível acadêmico ou quem tiver interesse na área pode adquirir ele também? Pode adquirir. Nós temos exemplares lá na Fafi, que está à disposição. E nós podemos até depois, se as livrarias se interessarem, fazermos aí um convite e deixarmos nas livrarias também. Vai fazer uma noite de autógrafos, né, de repente? Você chegou a fazer? Fizemos na Fafi? Foi, na Semana Jurídica do ano passado. Ah, legal. Tem mais algum outro livro para sair futuramente? Há essa ideia? Pretensões. Pretensões? Na mesma linha? Estamos ainda vendo. Vai de acordo com os projetos de extensão e pesquisa, a gente vai compilar para ver o que pode ser feito. Cristiana Russo Lima da Silva, foi um prazer conversar com você no programa Interview. Vá me visitar no núcleo, eu aguardo. Sim, achei interessante, achei interessantíssimo. Algo mais você queira fazer, alguma colocação, algo que eu não perguntei ou passei batido? Não, só agradecer o espaço, agradecer sobretudo a Deus a oportunidade de fazer aquilo que é possível fazer e o grande desejo de poder fazer sempre bem aquilo que nos propomos a fazer. Estamos bem longe de sermos o ideal, mas pelo menos aquilo que nós nos propomos a fazer, que façamos com amor. Muito bem, sucesso. Agradeço também a presença do esposo, aqui está tietando, a esposa, o Roberto, está aqui conosco também, a diretora de marketing da Fafic, a Charlene. Obrigado, Charlene. Olha, para você uma boa dica, a internet de verdade, só na Netline, a única com fibra ótica de verdade, os melhores equipamentos e a melhor equipe técnica para oferecer a você, cliente, serviços de qualidade com mais segurança e conforto para navegar nesse mundo de informações. Então, não perca tempo, venha para a Netline, presente em quase 20 cidades do Alto Sertão da Paraíba e Sul Cearense. Ligue e conheça nossos planos. O telefone é fácil, 0800 281 437 ou 3531-2016 ou acesse o site netlinetelecom.com.br. O endereço fácil, Avenida Presidente João Pessoa, 87, Centro, Cajazeiras. Faça como a professora Cristiana Russo, que aderiu agora à Netline. Ah, muito bem, sucesso. A todos vocês, obrigado, uma ótima noite e amanhã, às 18 horas, eu volto com mais um programa Interview e amanhã a nossa entrevistada vai ser a secretária de Promoção Social do município de Cajazeiras, Léa Silva. Até amanhã.